O nosso RJ Entrevista hoje é com Fernanda Pessoa, do Grupo Educacional Fernanda Pessoa. Ela ministra aula para mais de 20 mil alunos, tudo isso online. Realmente, ela revolucionou o conceito de ensinar. Não é isso, Fernanda? É isso, muito obrigada pelo convite, Roberto. Estou muito feliz. E eu acho que a ideia do online, quando aparece para assustar todo mundo, mas naturalmente o professor termina tendo que se adaptar para que o conhecimento consiga chegar até o aluno. Então, a gente estava numa ideia somente presencial, eram 5 mil alunos presencialmente, antes da pandemia. Antes de acontecer a pandemia, no comecinho do ano, foi em março, se eu não me engano, a gente já tinha tido um intensivo no ano anterior, que já tinha sido muito bom, a primeira experiência muito boa, e com a pandemia, o único processo possível foi realmente online. Então, eu precisava ressignificar a necessidade que eu tinha de fazer com que esse conhecimento chegasse. E para mim precisaria representar alguma coisa muito importante. Então eu queria alguma coisa de qualidade, porque eu precisava continuar impactando a vida dessa meninada. Então, revolucionário para o processo e para mim. Mas é verdade que você é acostumada a dar aula, né, para muitos alunos, 5 mil, 20 mil alunos até nos grandes aulões. Você chegou e disse assim, meu Deus, eu não vou conseguir dar aula. Travou. Seu marido, Robson, que é seu grande parceiro, fez todo o equipamento, montou tudo e na hora deu aquela travada. Eu não vou conseguir fazer isso. Rolou isso mesmo? O pior nem é eu não vou conseguir, eu não quero fazer. Aconteceu isso? Ele fez o estúdio no curso. O curso tem uma unidade física aqui, tem 2.000 metros quadrados, e ele construiu... Fica no Benfica. Fica no Benfica, lá no Clube Internacional. E ele construiu um estúdio moderníssimo. Eu nem fui ao estúdio durante o processo de construção, terminou o estúdio, decorou, eu nunca tinha entrado lá. Eu fingia nada estava acontecendo. Porque o meu medo com online era banalizar a educação, porque a gente sempre via coisas muito absurdas na internet. E aí eu disse, ó, eu preciso começar final do ano só. Tá, Robson, eu vou começar, eu vou me render ao processo. Mas eu não quero, não. Não, mas comece aos poucos, uma turma pequena de intensivo. Ó, então, para acontecer isso, eu preciso entender que eu estou enxergando alguém. Então, por trás da câmera tem umas televisões que hoje funcionam com a monitoria interativa, que é um processo que a gente tem no curso. De uma vez por semana, os alunos vão para ali, a gente consegue atender a mais de 10 mil alunos simultaneamente. E hoje serve como forma de tira dúvida comigo. Então, eles ficam perto de mim toda semana, online. Só que essas televisões, elas funcionavam para que a gente colocasse vários bonequinhos lá, de todos os tipos, e quando eu fosse gravar, eu tivesse a sensação de estar falando com pessoas. Mas não eram pessoas. Na minha cabeça era. Tinha que ser, senão não ia rolar. E de repente eu percebi que até as bobagens que eu falava em sala de aula, eu conseguia falar na câmera porque era a única forma que tinha, e aí isso já se prolonga com a entrada da pandemia, era a única forma que eu tinha de fazer com que aqueles meninos continuassem sonhando. O meu medo era, vai ter evasão escolar. Esses meninos vão desistir de faculdade, vão desistir de escola, vão abrir mão dos sonhos, vamos continuar sendo um país que reproduz mão de obra barata. E cadê esses jovens na universidade? Então, eu comecei a ficar tão preocupada que eu disse, ó, a gente quer um curso online, mas que seja muito especial, porque eu quero que esse aluno perceba que o conhecimento é, sim, a única forma de desenvolvimento do país. Você acha hoje, então, que o grande conhecimento vai acontecer via online realmente? Eu acho que o medo é muito normal, do mesmo jeito quando começaram os livros virtuais. Será que o livro de papel vai acabar? Eu acho que diminui muito, mas acabar sempre vai ter aquele nicho muito específico. Então, saindo desse exemplo de livro para a questão da aula, eu acho que o futuro é sim essa questão do online, mas online de qualidade, entendeu? Então, eu sinto no mercado que a gente hoje
trabalha de forma muito qualitativa e a gente percebe que esse consumidor, ele compara o que ele tem em diferentes cursinhos. Mas eu acredito que vai ainda haver um pequeno nicho do presencial. Mas eu acho que Como se faz um online de qualidade? Com tecnologia e com estudo. Eu acho que muitas pessoas perguntam qual é o segredo, né? Ah, mas qual é o segredo? Pois é isso aí. Qual é o segredo É muito desse difícil. sucesso? Porque 5 horas de uma aula online, como é que se aguenta? Tem que ter, assim, aí como nossa amiga aqui disse antes, assim, ela é considerada a Ivete Sangalo da aula. 5 horas ali maratonando, não em cima de um trio elétrico, mas em cima de uma plataforma para explicar aos alunos, uma plataforma online. Imagina, explicar a gramática. Pensar e escrever, porque a redação é o grande calo, né? Então, eu acho que o grande segredo é o respeito que eu tenho pelo que eu faço, sabe? Acho que o grande segredo do sucesso, eu respeito muito o que eu faço. E eu me divirto com o que eu faço. Eu amo olhar as devolutivas das redações, tanto é que na plataforma de correção da gente tem um retorno para eles tiram foto da redação, eles mandam, a gente recebe, corrige, risca, e a gente manda um áudio para que o aluno lá em São Paulo, lá no Amapá, saiba. Gente, eu estou quem muito tá falando impressionada. com ele. Tudo muito tecnológico. Você manda foto da redação, esqueça papel, esqueça caneta esferográfica que a gente fazia, tudo mandado assim. Mas a redação tem que ser escrita ainda de forma manual. E o interessante é que para que esse aluno se sinta acolhido, a gente faz questão de ter uma das devolutivas de correção em áudio. Então, ele sabe por quem é que ele está sendo acompanhado. Uma vez por todos eles têm acesso ao meu WhatsApp, ao grupo no Telegram. Então, eles não param de se comunicar e eu faço questão de que isso continue acontecendo porque termina sendo diferencial. Então, eu respeito muito o que eu faço. E essa questão de conseguir entreter, de conseguir animá-los para estar em uma aula, eu acho que faz parte muito de mostrar que é possível e não trazer o óbvio. Jovem odeia o óbvio, odeia. Eu digo que se é óbvio, não precisa ser dito. Então, a gente termina virando a brincadeira, Roberta, porque a gente aprende na redação coisas inimagináveis, sabe? A gente aprende, por exemplo, a gente viajou agora para estudar e fotografar, e em Giverny tem a escola impressionista, a casa de Monet, e eu decidi usar na redação uma tela de Monet, que é uma tela impressionista, que não tem referencial, que tem pinceladas largas, que é a impressão Nascer do Sol, uma tela que ele pinta, para falar sobre a capacidade de limitação da realidade. Então, imagine o que é usar uma tela de Monet impressionista numa redação, as pessoas não fazem isso. E eles começam a se sentir encorajados a fazer. Então, eles não têm, obrigatoriamente falando, eles não precisam ter aula de literatura para as provas, pronto. No lugar de falar só de literatura, eu falo da história da arte, porque tem muito mais sentido. Então, eu falo de arte primitiva até arte contemporânea, dentro de pintura, escultura, arquitetura, literatura, música, cinema e teatro. É muito mais interessante. E a gente usa isso em redação. Então, imagine, ele tem acesso a Guernica, porque eu fui fotografar lá no Museu do Reina Sofia, do Rainha Sofia. Não pode fotografar, a gente pediu para tirar uma fotografia do tamanho real da sala ao lado, para usar em redação, para eles se sentirem respeitados a ponto de dizer, Fernanda foi lá, estudou, saiu do óbvio e trouxe para a gente. Porque você poderia pegar apenas uma fotografia da internet, né? No Google, e não fez isso. Você pegou, foi lá, mostrou que teve o trabalho, que pensou no aluno. Isso faz um diferencial. Agora eu queria saber como é que é trabalhar com o marido, porque ele deixou, né, de trabalhar em banco para lhe ajudar e hoje é seu grande apoio. Como é que é essa ligação de vocês dois e como é que funciona hoje o Grupo Educacional Fernanda Pessoa? Menina, no começo todo mundo dizia, vai dar muito errado, não tem como dar certo, trabalhar com o marido, misturar casa, misturar trabalho. Mas a gente sempre foi muito companheiro, sabe? A gente está junto há 8 anos, eu tocava o curso absolutamente só antes, mas já com uma quantidade muito grande de funcionários, já eram
quase 100 funcionários diretos e indiretos, hoje são mais de 200. E sempre foi um trabalho de muita parceria. E a gente sempre combinou de chegar em casa, acaba assunto de curso, a gente não vai fazer Eu isso. acho que não funciona, porque quando a gente chega em casa, vai falar, e aquele aluno, Mas e aquele a problema? gente se diverte muito. O meu trabalho, assim, as pessoas perguntam, você trabalha ou só dá aula? Eu não trabalho, eu só dou aula. É uma piada, né? Imagine, como se o professor não trabalhasse. Não, e como se dar aula não fosse o trabalho da pessoa. É isso. É como a gente, quando vai cobrir um casamento, as pessoas acham que não está trabalhando, ali é meu trabalho. E a minha cabeça não para, porque assim, eu que tenho a ideia da arte, a ideia da aula, a ideia do tema, a ideia da ficha, então eu vou para um setor de criação, a linha de raciocínio que eu estou querendo passar, a ideia nasce disso, aí eu faço um protótipo, mando para a criação diagrama, vai para um PDF, vai para um PowerPoint, eu mexo, digo que de ontem para hoje eu não dormi preparando uma aula especial de vanguardas europeias, porque eu passei esses dias fotografando e eu quero colocar fotos novas, por exemplo. Então, assim, falando dessa parte de parceria com o Robson, é massa. Estresse tem, claro, principalmente porque ele quer ser muito dono da razão e sempre eu tenho a razão. É isso. Eles só obedecem, claro. Agora, como é o Grupo Educacional Fernanda Pessoa hoje e como começou? A gente quer saber um pouco dessa trajetória. Tá. O curso começou com 13 alunos. 13 alunos, gente. Eram 13 alunos, dentre os quais eu tinha 8 bolsistas e 5 pagantes. Graças a esses 5 pagantes e a sua boa vontade e o seu profissionalismo. Mas eu nunca coube numa caixa, sabe, Roberta? Então, eu brinco dizendo que se eu dependesse de um LinkedIn, eu estava frita, porque eu fui demitida de todas as escolas onde eu trabalhei. Que história maravilhosa. Maravilhosa. Porque não cabia naquele padrão, tinha que ser maior. Mas, assim, a ideia não era ser uma subversiva de jeito nenhum, longe disso. Mas imagine o que é pegar um aluno no 3º ano, por um conteúdo programático, eu começo, ele está desesperado com o Enem, e eu tenho que começar o ano vendo fábula. Não que não seja importante, mas para quem quer escrever fábula. O Enem está no final do ano. Então, assim, como é que eu vou falar de uma coisa que não é a coisa de que ele precisa para fazer uma prova, sabe? Estou entendendo. Então, assim, eu sempre quis fazer parte da vida das pessoas. Eu tinha muito medo de morrer, hoje eu tenho menos, e eu dizia que gerar conhecimento faria com que as pessoas se lembrassem de mim sempre. E teve um aluno meu, que hoje já é médico há muito tempo, Anderson, que um dia no meu aniversário ele disse a mim, você não vai morrer porque meus filhos, meus netos e bisnetos saberão que você existiu. Então, depois disso, pronto, eu quero participar da vida das pessoas. Então, sempre quando eu entro em uma sala de aula, desde aquela primeira sala de aula, que nem foi essa de 13 alunos, mas lá em Arco Verde ainda, eu sempre quis ser a professora que eu queria que as minhas filhas tivessem. Que maravilha. Sabe, tipo, eu quero ser a professora que eu quero que minha filha tenha. E que seja lembrada. Aquela professora eu não esqueci. Que seja lembrada. Hoje eu digo que eu preciso fazer parte das melhores memórias deles em época de cursinho, porque o cursinho é muito caótico, naturalmente. Mas quando eu os encontro nos lugares, eles fazem questão de falar em vários lugares do mundo. A gente estava agora no museu, no Pompidou, lá no Beaubourg, em Paris. E de repente eu escuto uma mãe, uma aluna, gritando, há 14 anos a menina, aluna do online, do Rio de Janeiro, Fernanda, você aqui, aí a mãe veio falar comigo, minha filha pediu de presente uma viagem para Paris por causa das aulas de arte, tem 14 anos, faz o curso. Não tem que pague, né? Não tem. Sempre sem apoio financeiro, porque eu sou filha de um professor de escola pública, meu pai é professor de matemática, aposentado, e minha mãe dona de casa. Então, eu tirava xerox, trabalhava nas escolas para poder tirar xerox para o curso, e foi assim que as coisas começaram. Depois 20 alunos, depois 50, depois 100, depois 200, depois 500, e hoje a gente tem, no presencial, hoje, como eu diminuí 2 turmas, a gente tem 4.000 e poucos alunos no presencial. No presencial. É. Agora, hoje, presencial e online, temos quantos?
No último domingo, 20 mil pessoas viram a aula. 20 mil pessoas do Brasil todo ou do mundo? Tem do mundo também? Tem do mundo, do menina. mundo Tinha todo gente assistindo aula. de Madrid, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de Barcelona, tinha gente de Londres. Estava uma aula muito global domingo. Como é a sensação da aula para 20 mil pessoas? Quantas horas de aula? 5. Domingo foram 5. 5 horas de intervalo. aula, sem intervalo. Me conte como é isso. E você estava dizendo, né, que consegue no online dar uma aula assim, 5 horas de aula, e no presencial não consegue mais dar 3 horas de aula seguida. Por que acontece isso? Eu não consigo no presencial dar 3 horas seguidas, porque eu precisei, eu digo isso em sala, se readaptar a esse jovem que voltou de uma pandemia, né? Então, é o jovem da velocidade 2, e eu precisei começar a dar intervalo. Então, hoje eu preciso, no presencial, ter um intervalo de 10 minutos ali para que ele se estique, mexa no celular e volte a se concentrar. Mas eu noto que eles levam o curso a sério pelos resultados do curso, entendeu? Então eu acho que eles terminam se sentindo meio que na obrigação de levar o processo a sério. É isso que eu queria falar sobre os resultados do curso. Você me falou que os resultados são sempre muito positivos. Você vê isso na aprovação deles. Como é o resultado do curso Fernanda Pessoa? Menina, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, há mais de 10 anos, dos 20 primeiros aprovados em medicina, direito, engenharia, ciências da computação, dos 20 primeiros, normalmente, por exemplo, 17 foram da gente. Então, a gente tem, há mais de 10 anos, do listão da Federal, eu digo isso com muito orgulho, minha gente, sem mentira, e com nome e sobrenome completo de todo mundo no site. Por favor. Aprova. Mas é porque eu acho que eu nunca enxerguei a educação como sendo uma coisa que tem que ser metódica, mesmo sendo professora de cursinho. E isso já me incomodou, mas hoje não me incomoda, porque eu consigo mostrar que contra um número não há argumento. Tem um resultado. Na minha época tinha um negócio, eu não sei como é agora, tinha um negócio assim, bizu. Quando falava bizu, todo mundo parava para decorar. Tá. Existe isso ainda? Existe isso na sala de Fernanda Pessoa? Não, porque assim, existem professores que vendem texto pronto. Já ouviu falar disso? Modelos prontos, texto coringa para redação do Enem, só adapte ao tema. Eu não acredito nisso. Eu acho que esse texto pode até funcionar, mas ele não transforma. Eu poderia ser professora de YouTube, eu sei que ia rolar massa, porque de 22 pessoas que tiraram 1.000, 3 foram do curso. A chance é maior de ganhar na Mega Sena do que de 3 pessoas de um mesmo curso tirarem 1.000. É um absurdo, né? Parabéns. Porque, tipo, a gente fez uma conta para ver qual era a probabilidade. 3 milhões de pessoas, para uma tirar 1.000, a probabilidade ela é tão pequena que é mais fácil 50 vezes um raio cair na sua cabeça do que você tirar 1.000 na redação do Enem. Isso cálculo feito por matemático. Dá um orgulho, né? 30 vezes a chance é maior, 30 vezes maior de você ser mordido por um tubarão em qualquer lugar do Brasil. Não foi focado em Recife. Que se fosse, talvez. E quando se trata de 3 pessoas de um mesmo curso, a probabilidade é maior de ganhar na Mega Sena do que disso acontecer. E como é que você fica, Fernanda? Eu louca de feliz, mas eu brinco dizendo que eu preferiria muito ter ganhado na Mega Sena. Preferiria não. Eu sei que quem gosta do trabalho, curte isso, curte essa aprovação e se orgulha disso mesmo. Eu curto muito, mas eu ia curtir com eles tirando 980, 960 e eu na Mega Sena, entendeu? Não, eu tenho certeza. Quem gosta do trabalho gosta disso. Agora, Fernanda, eu queria que você fez uma analogia agora, há pouco tempo, falando sobre essa questão do curso online, que é difícil, né, para um Brasil tão pobre, porque as crianças não têm acesso a computadores e muitos professores também, durante a pandemia, também não tinham acesso a esses computadores, não eram só as crianças ou os adolescentes, os estudantes de uma forma geral. E é uma situação complicada. Aí você falou que essa questão do ensino no Brasil é complicada, independente de ser analógico, de ser presencial ou de ser virtual. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Eu costumo dizer que o Brasil ele não é pobre. O Brasil não é pobre. O Brasil é absurdamente desigual. Imagine,
Segundo a ONU, nós somos um dos 20 países mais ricos do mundo. A gente, oficialmente, é a 13ª maior economia do mundo, com base em 2021. Saiu um dado recente que mostrou que a gente vem para a 10ª maior economia do planeta no primeiro trimestre agora de 2022. Só que a gente também é o 9º mais desigual do mundo. Então, a conta não fecha. Porque se eu sou um país que tenho, imagine, sou uma das 20 maiores economias do planeta e sou o 9º mais desigual, tem coisa errada. Se eu sou o 2º país que mais exporta grãos do mundo e tenho hoje 33 milhões de pessoas com fome, tem coisa errada. Que agora é insegurança alimentar. Segurança alimentar. Aumentaram a palavra que tinha duas sílabas para quantas? Pois é, mas aí como a gente volta ao mapa da fome, desde o ano passado, a gente termina percebendo que são nomes diferentes para o mesmo problema. É isso que eu estou dizendo. A gente tinha uma palavra com 2 sílabas, fome, e aumentaram para uma palavra... Eu costumo dizer que o Brasil é o país dos eufemismos. Meu a gente Deus, tenta que suavizar coisa complicada, né? Coisa complicada. Aqui desde a minha geração, fome, Betinho, como sempre tentou, 2 sílabas, fácil para dizer, todo mundo sabe e reconhece fome. Aí inventa insegurança alimentar, que coisa enorme. Mas vamos lá, continue. Sim, e aí o que é que a gente nota? As pessoas em condição de maior vulnerabilidade desistiram. Então a evasão escolar em época de pandemia, ela foi absurda. Exemplo foi o fato de a gente ter o número de inscritos no Enem e a maior abstenção da história do Enem. Então, praticamente a metade dos alunos não foi fazer prova. E não é porque não tinha como ir andando, mas ou por não ter estudado, ou por, muitas vezes, não ter o transporte, não ter a internet, não ter estudado. E desistiu. Para fazer o quê? Ser o que a gente, há 522 anos, que é mão de obra barata. Porque o resultado que a gente consegue com o estudo é um resultado que demora muito tempo para vir. Então, no nível desse de desigualdade, o que é mais fácil? Trabalhar. Então, eu acho que a pandemia ela veio para escancarar um problema que sempre existiu. Eu acho. Tem um livro de um sociólogo português que eu amo, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. O nome dele é Boaventura de Souza Santos. E ele diz que as pessoas hoje falam em crise, quando, na verdade, o que é crise nunca deixou de estar. Tipo, hoje eu digo que eu vivo uma crise na educação, mas a gente nunca viveu uma época de não crise. Então, ele fala da existência de uma ideia de crise somente como uma justificativa para o caos atual. A pandemia, ela não causou. A pandemia, ela escancarou essa desigualdade. E, na minha opinião, e aí realmente é uma coisa absurdamente pessoal, ela só escancara o problema porque ela atinge a camada da sociedade que nunca tinha sido atingida. Já pensou nisso? Não tinha pensado, mas estou pensando agora. É porque verdade. Assim, e aí o que é que acontece? Fazendo análise, levando sopa para as periferias, dando cesta, indo para esses lugares, a gente gosta muito de fazer isso com as filhas e com os alunos, a gente via que as pessoas nas periferias não usavam máscaras, estavam brincando na rua. Nunca teve pandemia para elas, na realidade. Nunca teve, mas entenda, nunca teve, porque sempre foram as pessoas que morreram por falta de leito nos hospitais. Então nada mudou, Roberta. É uma verdade. Nada mudou. Então, não faltou oxigênio no hospital hoje para fulaninho, mas sempre faltou oxigênio para fulaninho no hospital. Na pandemia, fulaninho não tem como ir para a escola. Verdade, mas fulaninho nunca teve como ir para a escola. Sempre foi uma realidade. Sempre foi uma realidade. Dos mais vulneráveis. Pois, dos mais vulneráveis. Então, a minha preocupação agora é esse resgate educacional. Só que não é o resgate educacional... As pessoas dizem assim, somente o mais vulnerável sofreu. Gente, não. O problema não claro que atinge mais quem é mais vulnerável. Mas o problema está no processo de educação que historicamente é falho. Por que é falho? Simples, veja. E isso não é uma opinião, isso é uma constatação. Vê que sério. Eu tenho um aluno do século XXI. Eu sou uma pessoa do século XX. E o modelo educacional vigente no Brasil é do século XIX. Não tem como dar certo. O meu aluno é do século XXI. Eu sou uma professora do século XX.
E o modelo do educacional do século XIX. Quando é que essa conta fecha? Eu Difícil. acredito numa possibilidade aí de uma geração mais exigente. Tem uma parte muito ruim da geração atual, que eu acho termina virando engraçado em sala de aula, porque eu os conserto do meu jeito. Olhe. Como é que você conserta essa geração do seu jeito? Vamos dizer, eu quero saber assim, conte para mim isso. Roberta, não queira saber. Eu me sinto participante daquele grupo. Então, eles acham absurdamente estranho a gente ter ido para uma reunião em São Paulo com Barack Obama. Eu chego ao curso toda montada e eu só dou aula descalça, eu começo toda bonita e arrumada. E de repente eu termino com um nó que alguém me emprestou no cabelo, descalça, o blazer está amarrado na cintura, se a blusa estiver me incomodando eu corto, e esse processo é muito natural. Então eu acho que eles conseguem perceber que está todo mundo na mesma situação. E tem mais uma coisa, na minha sala de aula, é um auditório com 500 metros quadrados, tem 6 microfones abertos sempre. Então, eles podem perguntar e falar o que eles quiserem. Tem uma passarela no meio, tem a parte de cima, não pelo fato de eu ter 1,5 m. Não tem problema. Se eu ficasse no chão, ninguém ia me ver lá atrás. A gente tem um palco e tem uma passarela no meio, para que eu consiga chegar perto de todo mundo. Então, eles se assustam quando eu os conheço pelo nome. Eles ficam assustadíssimos. Mas agora, recentemente no aeroporto, uma ex-aluna veio, Fernanda, na hora que eu olhei para ela, eu disse, Júlia, ela, como assim? Eu fui tua aluna em 2010. Eu sei. É impressionante, isso tem que ter uma memória realmente, muito interessante. Tem que ter uma grande memória. Essa memória aí, ela é meio mal assombrada. Agora, com essa geração agora que opina sobre tudo, fala sobre tudo, retruca sobre tudo, como é que é? Eu os escuto, mas eu tento mostrar a eles que o que eles falam é só opinião. E a opinião não é verdade absoluta. Então, eles têm o direito de falar o que eles quiserem, na sala de aula, no online também, os microfones ficam abertos no online, eles falam, mas eles vão ouvir opiniões diferentes das deles e tudo bem. Então, no começo do ano, eles se estranham muito. Porque são, sim, muito diferentes. Exato. Mas à medida que o ano passa, é como se a gente fosse percebendo que o conhecimento une. Outra coisa importante, Roberta, muitas pessoas acham que, como é um cursinho, que tem muita aprovação e é um lugar muito bonito, é um curso do qual só participa gente com muito dinheiro. A gente tem um compromisso social. E todos os anos, 1.500 alunos estudam no curso com bolsa integral, somente por causa da renda. Então, a gente mistura quem tem muito dinheiro, quem tem médio dinheiro e quem tem zero dinheiro. E dá certo isso em sala de aula? Educação é a única forma de fazer com que isso dê certo. Eu não vejo outra forma. Para mim, só conhecimento faz isso. A arte faz isso. Um exemplo. Teve um aluno que eu amo demais, que é filho de um político. Ele foi aluno meu, passou, já está na faculdade. E, de repente, ele, Dudu, eu posso falar o nome super, sem nenhum problema, Dudu, um menino encantador, que estava do lado de Edmilson, que era da comunidade do Caranguejo. Ninguém sabia quem era quem. Mas Dudu, pela gentileza, vendo que Edmilson não tinha um lápis, começa oferecendo um lápis e depois oferece um lanche. Eu estou ali dando aula a 600 pessoas, mas eu vejo, vejo o que eu não queria. Ou queria também. Ou queria. Tanto é que a gente, tentando ver o que fazer para diminuir carga tributária, conversando com o contador, disseram que a gente poderia abrir um instituto. Que é essa iniciativa social que a gente já tem, 1.500 bolsistas integrais. Já existe, imagine, de fato. Já. Mas para abrir um instituto, eu teria que separar esse aluno. Para mim não tem sentido. Não interessa. Não quero. Não quero. Continua pagando carga tributária. Eu teria que ter um horário separado, num lugar separado, só para os alunos do instituto. Então, tudo que eu faço perderia completamente sentido. Eu não acredito nessa educação. Não acredito. Agora, essa fórmula do sucesso sua, você acha que deve quê? Só a dedicação
Ou ao investimento do seu marido, trabalho 24 horas do dia? É muito trabalho, é muito estudo. Eu estudo muito. Nenhum material meu é repetido de um ano para outro, nenhuma aula minha mesma de um ano para outro. Eu estudo muito, eu os respeito muito, eu mudo tudo do curso, a gente investe muito em tecnologia, a gente investe... Então, assim, a gente estuda muito o tempo inteiro, sabe? E a gente os trata como eles são, que é gente. Então, eu acredito nesse processo de educação, com concorrência, com cursinho, com ansiedade, mas de forma mais humanizada. Agora, eu queria falar um pouco sobre essas aulas que acontecem no Teatro Guararapes, 2.000 e tantas pessoas. Como é que é isso? É antes do vestibular, antes do Enem? Como é isso? Normalmente, eles inventaram, os alunos inventaram. Você tem que ver como é na semana do meu aniversário, minha filha. Semana do meu aniversário, parece gincana de terceiro ano. Depois eu vou mandar as fotos para você. Eu quero ver. Eles inventaram que não deveria ser um aulão. Eles disseram que era uma convenção, porque uma convenção é uma coisa maior. E criaram o nome Nação FP. Não fui eu quem criei. O pessoal que está aí vendo, não fui eu quem criei isso. Eles inventaram. Chegou a mãe de um aluno, o nome dela é Catarina, com uma bandeira dizendo que toda nação tinha que ter uma bandeira. Tem uma bandeira no curso. Com o lugar para botar um mastro. Ela queria fazer um hino. Eu disse, peraí, pelo amor de Deus, pare com isso. Então, eles criaram essa história de convenção e eu crio um tema. E esse tema é sempre muito diferente para sair do clichê total. Tipo, eles conseguem escrever sobre o que ninguém escreve. Por quê? Porque eu sou doida. Então, você ser maluca facilita muito o processo, porque eu não tenho medo de nada, Roberto. Eu acho que a gente, quando nasce muito pobre e leva muita lapada, eu não tenho medo de nada. Qualquer desafio venha. Eu não tenho medo, não tenho. E se tiver que deixar tudo agora e voltar a vender docinho de porta em porta, como antes, você faz lindo. E ainda dou a receita da Lolita num curso online de Lolita, arrasto para cima. Então, assim, a gente precisava entender exatamente o que era que estava acontecendo com o processo para saber quais seriam as decisões até nascer essa história de convenção. Então, por exemplo, sempre antes do Enem, mas não tão em cima, porque é preciso que a gente consiga ensinar a colocar em prática. Agora, gente, para concluir, eu preciso saber, a língua portuguesa realmente é muito difícil? Veja, eu acho que é difícil sim, não posso mentir, mas principalmente porque a língua escrita é muito diferente da língua falada. Eu acho que o grande problema é que a forma como a gente escreve é muito diferente da forma como a gente fala. E aí é difícil que o jovem, principalmente, separe as coisas, porque são muitas regras. E para que a gente conseguisse decorar todas elas, seria necessário que a gente escrevesse e falasse do mesmo jeito. E a gente fala e escreve diferente. E qual é a regra básica, assim, vamos dizer assim, uma coisa rápida, para não falhar na redação do Enem? Ai, menina. Aquela coisa, 3 parágrafos, não sei o que, tal. Pois é, eu acho que para não falhar na redação do Enem, é preciso levar o processo a sério e acreditar que sempre há tempo. Porque o grande segredo é entender as competências, que são 5, mas entender que um texto precisa fazer parte de um processo livre. Então, eu acredito nisso e eu mostro que funciona. Então, é um processo que precisa começar no plano do intelecto para que a gente consiga colocar no papel. Eu preciso ter uma estrutura textual muito boa, mas eu preciso ter conteúdo. Porque tem um detalhe que talvez as pessoas aí não saibam. O aluno tem 5 horas e meia para a melhor redação do mundo, 45 questões de linguagens e 45 questões de humanas. É difícil. Diga aí. Eu acho que é difícil. E isso envolve história, geografia, filosofia, sociologia, atualidade e português. E mais a redação. Eu acho que o principal, eu acho que nesse caso ainda aí, também é a atualidade, que o pessoal é difícil. A gente vê essa pesquisa que saiu recentemente, 70% da população não sabe o que é Supremo Tribunal Federal. O que é que o Supremo Tribunal Federal... Já ouviu falar em STF, mas não sabe o que o Supremo Tribunal Federal faz. Deve ser difícil lidar com essa turma jovem, com tanta informação, com tanto estímulo, e não... Mas, infelizmente, a gente é um país historicamente organizado para se desorganizar, né? E a nossa única esperança é essa meninada. Eu acredito na educação, eu acredito. Eu espero ver
essa micropolítica, que é o que a gente faz aqui, isso que a gente está fazendo agora é micropolítica. Eu acredito que a micropolítica, que é essa nossa capacidade de nos mover enquanto cidadãos, serve de exemplo para que muita gente se inquiete e repense. Imagine alguém aí do outro lado repensando a educação, repensando o seu papel sobre a educação, ressignificando a educação online, a educação presencial, que funcionam somente como ferramentas para um único objetivo, que é conseguir chegar a algum lugar e que seja onde se quiser, entendeu? Fernanda, foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Igualmente. Eu queria agradecer mais uma vez a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco.